Aqui eu vou salvar esse chinelo que foi mordido por um cãozinho, mas se você quiser pode usar um chinelo novo. O fio que vamos usar para fazer esse trabalho é o fio Amor Perfeito da coleção Jardim de Inverno da Fios Pinguim, na cor Violetas 9452. Esse fio é composto por 74% acrílico e 26% poliamida, que dá uma maciez para a peça. O tex é de 1000 e tem 100 metros, que dá para fazer 2 pares. No rótulo é indicado agulha de 4 a 5 milímetros, mas vamos usar aqui a agulha 4,5. Vamos precisar também de um marcador de ponto para marcar os aumentos, agulha de tapeçaria para finalização, também uma tesoura e a cola universal. Ela, no caso, vou usar aqui para colar essa parte que está rasgada da tira e também para fazer a finalização depois. Aí é só segurar uns minutinhos para a cola fazer efeito e vir com um pedaço de fita crepe para proteger essa parte e evitar que fique machucando o pé. Com o fio e a agulha em mãos, vamos começar fazendo o nó inicial, deixando os 10 centímetros para o arremate. Faça para a numeração 35-36, 16 correntinhas iniciais. Para a numeração 37-38, 17 correntinhas. E para 39-40, 18 correntinhas. Faz mais uma corrente, nessa já coloca o marcador para sinalizar aonde tem aumento mais para frente. E aí continua fazendo correntinhas na mesma quantidade ali que o outro lado. No caso, mais 16 correntinhas e uma corrente de subida de carreira. E olha como esse fio é elástico. O que quer dizer que na próxima carreira vai esticar um pouco essa base. Por isso, pegue o seu chinelo e já meça aqui para ver como vai ficar. E meça sem esticar, deixa ali um pouquinho sobrando dessa tira, um dedo mais ou menos, para que você consiga depois, na próxima carreira, completar o tamanho total da tira. Agora, se você estiver usando o fio mais rígido, aí você pode se basear nas medidas mesmo. E, gente, olha a lindeza desse fio, para tudo. Não parece que foi feito um tingimento artesanal? Sério, chocada nessa beleza, nesse mesclado maravilhoso. Em medidas aqui, sem esticar essas correntinhas, dá aproximadamente 24 centímetros. Pula a última correntinha feita e na próxima faz um ponto baixo. Sempre começa com um ponto baixo, tá? E para cada correntinha de base, vamos fazer um ponto meio alto. Laça o fio, insere na correntinha, laça de novo, ficou 3 laçadinhas na agulha, passa o fio por todas elas. Como é um calçado, eu gosto de fazer esses pontos não muito apertados, tá? Então, solta aí essa tensão para que fique bem confortável o seu chinelo. E siga fazendo pontos meio altos para cada correntinha de base, até chegar lá na correntinha de marcação. Aqui na marcação, vamos fazer mais um ponto meio alto e mais um ponto meio alto de aumento, ou seja, serão 2 pontos meio altos no mesmo buraco de ponto. Pega o marcador, tira ali da base e coloca no último ponto meio alto que foi feito, pegando ali as 2 alcinhas do ponto. Siga fazendo pontos meio altos até chegar lá no final da carreira. No último ponto de base, em vez de ponto meio alto, faça um ponto baixo. Vire o trabalho e não precisa folgar muito essa laçada inicial, não. Já vem aqui, ó, direto nesse último ponto feito e faça um ponto baixo. Siga fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui ao longo da carreira, você lembra de dar sim essa folgadinha no ponto para dar o tamanho dele, né? E formar aí os pontos baixos bem bonitos. Siga fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá na marcação. Na marcação, faça mais 2 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo e um aumento. Volta com o marcador e siga fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o fim da carreira. Vira o trabalho, insira a agulha no mesmo buraco ali do último ponto da carreira, faz um ponto baixo
e siga fazendo pontos meio altos até chegar na marcação. Essa carreira é idêntica à primeira. Lembrar sempre de inserir a agulha embaixo das 2 alcinhas de cada ponto da base. E olha que efeito lindo que esse fio mesclado dá para a peça. Chegando na marcação, só tirar o marcador e fazer 2 pontos meio altos no mesmo buraco de ponto. Siga fazendo pontos meio altos até o fim da carreira. No último pontinho da carreira, faz um ponto baixo. Vira o trabalho e no mesmo buraco ali, faz um ponto baixo para subir a próxima carreira. Essa carreira vai ser toda em ponto baixo. Então, é um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos. Essa carreira é somente pontos baixos. E olha só o efeito lindo que dá na peça esse fio mesclado. E aí é só seguir fazendo até o fim da carreira os pontos baixos e faz o último pontinho também em ponto baixo, normalmente. E aqui um detalhe mega importante. Meça já na tira do seu chinelo para ver se está dando para fechar. Se não cobrir totalmente a tira do chinelo, você faz mais uma carreira de pontos meio altos. Agora, para fazer o revestimento no chinelo com essa base, deixa bastante ponta aí antes de cortar o fio, deixa uns 60 centímetros, corta o fiozinho e faz uma correntinha assim e puxa todo o fio para fora, para trancar essa laçada e não ter risco de desmanchar essa carreira. E olha só como fica essa base, como podem ver, né, os aumentos, eles são feitos justamente para acompanhar o formato do chinelo e deixar esse revestimento em crochê confortável, porque nada adianta ser bonito, né, e não ficar confortável no pé. E como saber qual o lado certo e qual o avesso? O lado certo tem um relevo bem de leve ali pelos pontos meio altos. Já o lado avesso é mais achatado. Aí pega esse fio que a gente deixou para arrematar e puxa assim para sua direção, né, para o lado de dentro do solado. Passa na agulha de tapeçaria e ajusta ali bem no início da tira os 2 lados para fazer uma costura. Vamos costurar aqui, ó, em espiral. Aí você vai levar a agulha lá naquela alcinha da correntinha de base da primeira carreira e fazer a costura. Observa que quase deu uma rasgadinha ali no fio, né? Por isso, olha essa dica. Em vez de você usar a ponta da agulha, usa a cabeça da agulha de tapeçaria para fazer a costura, que vai ser sucesso, vai ser muito mais fácil. Aí você vai costurando, inserindo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto baixo, na alcinha ali da correntinha inicial da carreira, e vai fazendo essa costura em espiral. Cuidado para não apertar demais e também não deixar muito apertado. Cuidado para não pular ponto também ou fazer a costura no mesmo buraco de ponto. E se você deixar muito solta essa costura, o que você vai ter que fazer? Esse processo que eu mostrei ali, ó, de ficar ajustando. Então, por isso que é bom manter aí um meio termo, nem apertado demais, nem solto demais. Quando finalizar um lado, já pode ajustar, deixando essa costura pro lado de baixo ali, para ficar mais escondidinho. Essa parte é bem chatinha, gente, confesso. Foi até meio difícil de gravar ali, mas vocês vão fazendo ali até onde dá para costurar nesse lado, tá? Importante deixar um pouquinho ali de uns 4 pontinhos mais ou menos sem fazer para você conseguir chegar até o outro lado. Então, vocês vão conseguir observar ali que aquela parte que tem a divisão ali, ó, da parte da frente, vai ficar uns pontinhos sem fazer. Mas o importante é deixar alinhado um lado com o outro e não ficar faltando pontos nessa costura, tá? Então, vai fazendo com calma essa parte, com delicadeza, e o mesmo processo de costura em espiral até chegar lá no final. Se tiver difícil de passar, lembra daquela dica de usar a cabeça da agulha de tapeçaria, não a ponta, certo? E conforme você vai fazendo, já pode ir ajustando essa tira também, deixando a costura mais para o lado de baixo. Quando finalizar, é só unir as 2 pontas assim com um nó e fazer um nozinho bem firme para não ter risco de desmanchar. Aí pega essa ponta de fio que ainda não tá na agulha, passa nela e passa por dentro ali do trabalho
essas duas pontas. Corta bem rente esse fio. Aí, se você quiser, pode usar a cola universal e dar um pinguinho só ali naquelas pontas para elas não desfazerem. Ajusta as carreiras para ficar bem alinhado e dar um acabamento legal pro seu chinelo. Se quiser, dá um pinguinho de cola também ali no início e no fim da parte interna e externa também rola. E tá pronto, gente! Comenta aqui o que você achou dessa aula e dessa peça. E se você fizer a sua, não esqueça de marcar a gente lá no Instagram.